Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos começar a nossa terceira aula do nosso curso de Álgebra Linear Aplicada. Hoje vamos falar um pouco sobre aritmética e os métodos de multiplicação. Então vamos aprender hoje alguns métodos de multiplicação que nós vamos usar muitas vezes enquanto estaremos resolvendo nossos sistemas lineares. É muito importante entendermos passo a passo como funciona esse processo. E depois, quando formos aplicarmos eles diretamente nas ferramentas computacionais, vamos ter toda a base teórica para entender essa operação. Vamos começar então? Vamos lá. O primeiro método que a gente vai conhecer aqui é o chamado de método padrão, certo? Ele é o produto da matriz A vezes a matriz B e vai gerar a matriz C resultante. Vamos ver aqui a parte matemática. Temos que C e J é igual à somatória de K igual a 1 até N, ou seja, N é o número de colunas da matriz A ou o número de linhas da matriz B, certo? E a somatória de A e K, elemento índice IK, coluna K, linha I, ok? Vezes BKJ, índice K representando as linhas e índice J representando as colunas. De uma forma mais direta, temos que o ponto C e J da matriz resultante C é a somatória do produto dos elementos da linha I da matriz A com a coluna J da matriz B, correto? Então, esta é uma forma mais direta de apresentarmos esse conceito matemático. Vamos analisar aqui como é formado este elemento C e 2, ou seja, linha 1, coluna 2. Então, veja, aqui a gente tem representado a nossa matriz A e à direita a nossa matriz B. Então, o elemento C12, ele é a somatória do produto do primeiro elemento da linha 1 da matriz A vezes o primeiro elemento da coluna 2 da matriz B, mais o segundo elemento da matriz A, linha 1, vezes o segundo elemento da coluna 2, matriz B, mais o terceiro elemento da linha 1 da matriz A, vezes o terceiro elemento da coluna 2 da matriz B. É assim que formamos o elemento C12. Vamos ver aqui mais um exemplo deste método de multiplicação. Temos a matriz A, uma matriz 2 por 2. Temos a matriz B, também uma matriz 2 por 2. E a matriz resultante da multiplicação de A e B é uma matriz C 2 por 2. Esta matriz, por regra, terá o mesmo número de linhas que a matriz A, ou seja, 2, e o mesmo número de colunas que a matriz B, ou seja, 2 também. E como você já deve ter visto no nosso curso 0, o nosso curso inicial introdutório, disponível na plataforma da matriz para vocês assistirem antes de iniciarem este curso, para que essa multiplicação seja possível, o número de linhas da matriz B deve ser igual ao número de colunas da matriz A. Portanto, esta é uma multiplicação possível de fazermos aqui. Vamos ver agora como é formado cada elemento da matriz C resultante. Veja, o elemento 1, ele é formado por A11, ou seja, primeiro elemento da linha 1, vezes B11, o primeiro elemento da coluna 1 da matriz B, mais A12 vezes B21, ou seja, o segundo elemento da linha 1 da matriz A, vezes o segundo elemento da coluna 1 da matriz B. E assim sucessivamente. Temos A21 vezes B11. Então, temos A21, que é o primeiro elemento da matriz A, da linha 2, vezes B11, que é o primeiro elemento da coluna 1 da matriz B, certo? E através desta mesma regra, vamos obter aqui, temos o primeiro elemento da matriz C, linha 1, coluna 1,
Aqui temos o elemento linha 2, coluna 2. E logo aqui embaixo, com uma continuidade desta matriz, temos o segundo elemento da linha 1 da matriz C e o segundo elemento da linha 2 da matriz C. Todos seguindo a mesma regra. Veja, a somatória de um produto de um elemento da matriz A com o elemento da matriz B. Sempre linha por coluna. Linha por coluna. É desta forma que fazemos este método. É o método mais tradicional e que você já deve ter aprendido se estudou multiplicação matricial, certo? Vamos agora para o próximo método. Método número 2, o método das colunas. Vamos ver aqui. Podemos descrever a coluna I da matriz C como a multiplicação da matriz A pela coluna I da matriz B. Veja, é um pouco diferente este método, apesar do resultado, como de esperado, vai ser exatamente o mesmo. As colunas C são combinações lineares das colunas de A. Era este o ponto mais importante que queríamos falar aqui. Combinações lineares. Estamos vendo novamente esse termo, que é o termo que mais estamos buscando nesse curso. Enxergar a álgebra linear através de combinações lineares. Então, mantenha a matriz à esquerda e separa a matriz à direita por colunas. Por isso, o método das colunas. Então, a matriz à esquerda, nesse caso que é A, vamos manter ela inteira. E a matriz B, que está à direita, vamos separá-la por coluna 1, 2, até o número total de colunas desta matriz. O resultado gera as colunas da matriz de resposta separadamente. Ok, então vamos fazer assim. Vamos utilizar a matriz A e multiplicá-la por uma coluna correspondente. Se fizermos a matriz A vezes a coluna 1 da matriz B mais à direita, vamos obter a coluna 1 da matriz C resultante. E assim sucessivamente, certo? Vamos olhar aqui um exemplo. Bom, então temos aqui um exemplo, uma matriz A, matriz 2 por 2, certo? Matriz B também é uma matriz 2 por 2. Então, de acordo com as regras que já vimos aqui, é uma multiplicação possível. E temos como resultante a matriz C, 2 por 2. E o que este método está nos dizendo? Se separarmos aqui esta como a primeira coluna da matriz C e este termo como o termo da segunda coluna da matriz C, vamos observar que se multiplicarmos a matriz A mais à esquerda, 2 por 2, vezes a coluna 1 da matriz mais à direita, B, vamos obter a primeira coluna da matriz C, a matriz resultante dessa multiplicação. Então, temos aqui, analisando as dimensões, 2 linhas por uma coluna, 2 linhas por uma coluna. Então, a dimensão resultante dessa operação será 2 linhas e uma coluna. Número de linhas da matriz A com o número de colunas do vetor coluna da matriz B. E a mesma coisa para a obtenção da segunda coluna da matriz resultante. Então, vemos que as colunas de C são combinações lineares das colunas de A. E é isso que estamos procurando nesse curso. Combinações lineares, analisar álgebra desta forma, certo? Então, isso aqui é um segundo método, um método chamado método das colunas, que podemos realizar multiplicações matriciais através dele, certo? O resultado será exatamente o mesmo, assim como todos os métodos que veremos aqui. Vamos para o próximo. Terceiro método, o método das linhas. Vamos ver aqui que este método é muito semelhante ao que acabamos de ver. Só que agora vamos analisar através de linhas e não de colunas, ok? Podemos descrever a linha I da matriz C como a multiplicação da matriz B pela linha I da matriz A.
Ou seja, é a mesma análise, só que agora através das linhas. Veja então que as linhas de C são combinações lineares das linhas de B. Novamente, o termo que queremos sempre encontrar: combinações lineares. Isso vai nos ajudar muito a entender álgebra linear de uma outra forma. Então, é muito interessante esse método também. Veja que ele mantém a matriz à direita e separa a matriz à esquerda por linhas. Então, antes estávamos separando a matriz à direita por colunas e agora estamos separando a matriz à esquerda por linhas, ok? Vamos então ver um exemplo aqui da matriz A 2 por 2, a matriz B 2 por 2 e a matriz resultante C 2 por 2. Afinal, já aprendemos isso em análise dimensional em multiplicação de matrizes, certo? Temos então que a primeira linha da matriz A vezes a matriz B vai nos gerar a primeira linha da matriz C. Se fizermos aqui uma análise das dimensões, vamos ver que a primeira linha da matriz A tem a dimensão de uma linha por duas colunas, vezes a matriz B, vamos ter duas linhas por duas colunas. Isso vai nos dar como resultado um vetor linha, uma linha e duas colunas. Então, são exatamente os dois elementos da primeira linha da matriz C, dimensão 2 por 2, correto? Quando fizermos isso para a segunda linha da matriz B, da matriz C, vamos obter a mesma resposta. Vamos pegar a linha 1 da matriz A vezes a matriz B e vamos obter a linha 2 da matriz C, correto? Então, esta é a forma de analisarmos a multiplicação em forma de combinações lineares através das linhas das matrizes, correto? Vamos então para o nosso próximo método. Método dos blocos. Este é o nosso quarto método. E o que consiste o método dos blocos? Subdividir as matrizes A e B em blocos para fazer a multiplicação. Então, aqui vamos seguir exatamente as regras do método 1. Só que agora vamos dividir em blocos a nossa matriz. Você deve estar se perguntando por que de fazermos isso. Afinal, pelos exemplos que já vimos e que estamos acostumados quando resolvemos um exercício, não faz muito sentido, né? Uma matriz 2 por 2 subdividir em blocos, ou até mesmo se pensarmos em uma matriz 10 por 10, vai? Subdividir em blocos para realizar a multiplicação pode não ser tão bom assim ou fazer alguma diferença que justifique a sua aplicação. Mas a verdade é que na prática temos muitas vezes matrizes gigantescas com muitos dados e subdividi-las em blocos pode otimizar o cálculo computacional. Afinal, podemos ter muitas deles como nulos, com valores nulos, onde não iremos precisar realizar essas contas. Enfim, isso é um outro assunto, mas o que precisamos saber é que na prática lidamos com matrizes de ordens gigantescas e subdividi-las em blocos pode otimizar o nosso processo, certo? Então, temos aqui, por exemplo, uma matriz de 4 linhas e 4 colunas, matriz A 4 por 4. E vamos subdividi-las em uma matriz de 4 blocos, uma matriz 2 por 2 em 4 blocos. Então, agora a nossa matriz A é composta por A1, que é uma matriz 2 por 2, A2, que é uma matriz 2 por 2, A3 e A4, que também são matrizes 2 por 2. E fizemos a mesma coisa com B. B, então, era uma matriz 4 por 4, que agora foi subdividida em 4 blocos. A nossa resultante, a resultado da multiplicação, vamos considerar que é composta por C1, C2, C3 e C4, também 4 blocos. E temos o elemento C1, que é composto da mesma forma que vimos no método 1 na aula de hoje. Veja, A1, B1, primeiro elemento da linha 1 da matriz A, vezes o primeiro elemento da coluna 1 da matriz B, mais A2 vezes B3, segundo elemento da linha 1 da matriz A, vezes o segundo elemento da coluna 1 da matriz B.
Então, desta forma, fazemos o nosso método de multiplicação em blocos. Então, sabemos agora o nosso quarto método. E falta apenas mais um para completarmos a nossa aula antes de irmos fazer os nossos exercícios. Vamos ver? Método extra. Aqui temos então o método da coluna vezes a linha. Não é bem um método, mas sim uma análise. Vamos ver aqui então como ele funciona. O produto de um vetor coluna A, m por 1, ou seja, uma coluna e m linhas, e o vetor linha B, 1 por m, ou seja, uma linha e m colunas, é igual a uma matriz C, m por n. Estamos dizendo aqui que se multiplicarmos um vetor coluna por um vetor linha, vamos obter uma matriz, certo? Veja que as colunas da matriz C, m por n, são múltiplos de A, m por 1. Então, as colunas de C são múltiplos da coluna de A. E as linhas da matriz C, m por n, são múltiplos de B, 1 por n. Então, as linhas da matriz C são múltiplos do vetor linha B, correto? Vamos analisar aqui a forma matemática para entendermos melhor. A vezes B é igual à somatória de k igual a 1 até n do vetor coluna A, temos aqui índice 1k, linha 1, coluna k, até AMK, linha M, coluna k, vezes o vetor linha B. Agora temos BK1, então índice linha é igual a K, índice coluna 1, até BKN, índice linha K, índice coluna N. Vamos olhar de forma mais prática através dos números. Temos aqui o nosso vetor coluna A, formado por 1, 3 e 5, o nosso vetor linha B, formado por 2, 4 e 3. Veja que interessante. A primeira coluna da matriz resultante C é exatamente se pegarmos o vetor coluna A e multiplicarmos pelo primeiro elemento do vetor linha B. Então, temos aqui, veja, 1, 3 e 5, que é o nosso vetor coluna A, vezes cada elemento, vezes o primeiro elemento do vetor linha B. E o mesmo acontece aqui para a segunda coluna e para a terceira coluna. Veja que temos novamente aqui o nosso vetor A, novamente o nosso vetor A e os elementos 4, correspondente ao segundo termo do vetor B e correspondente à segunda coluna da matriz C, e 3, que é o terceiro elemento do nosso vetor B, corresponde à formação da terceira coluna da nossa matriz C, certo? Então, esta é uma nova forma de entendermos e analisarmos esse processo de multiplicação. Hoje, vimos então 5 maneiras diferentes de obtermos o mesmo resultado, a mesma resposta. Tivemos um método padrão, que já estamos acostumados a utilizar, caso vocês já tenham visto álgebra linear, e vimos também outras formas de analisar isso, através de combinações lineares entre colunas ou linhas, como também subdividindo uma matriz através de blocos. E quando estamos lidando com muito número, com muitos dados, isso pode ser uma ferramenta interessante de se utilizar. Agora, vimos também que através de uma multiplicação de um vetor coluna e um vetor linha, podemos também obter uma matriz. E tudo isso vai te ajudar a conseguir raciocinar melhor e entender esse processo de multiplicação. Vamos utilizar muito isso daqui para frente. Agora, vamos fazer exercícios para fixarmos melhor essa teoria, certo? Vamos para a lousa ver o que nos aguarda. Este, então, é o nosso exercício aqui da aula de hoje. Dado as matrizes A e B, calcular o produto C igual a A vezes B, pelos métodos 1. Padrão, 2. Colunas e 3. Linhas. Então, temos aqui duas matrizes 3 por 3 e vamos fazer uma vez de cada método aqui que aprendemos, certo? Vamos lá. Método 1, então, o padrão. Temos aqui A vezes B,
correto? Vamos começar aqui. Então, o primeiro termo é 1 vezes 4 mais 3 vezes 1 mais 0 vezes 1, correto? Vamos agora para o outro termo ali. 1 vezes 0 mais 3 vezes 2 mais 0 vezes 2, segundo termo da primeira linha. Agora vamos para o terceiro termo. 1 vezes 2 mais 3 vezes 3 mais 0 vezes 7. Fechamos esta outra parte. Vamos para a segunda linha. Temos então 2 vezes 4 mais 0 vezes 1 mais 2 vezes 1. Ok? Certo. Segundo termo, segunda linha. 2 vezes 0 mais 0 vezes 2 mais 2 vezes 2, segundo termo. Terceiro termo agora. 2 vezes 2 mais 0 vezes 3 mais 2 vezes 7, terceiro termo. Terceira linha. 2 vezes 4 mais 4 vezes 1 mais 3 vezes 1, fechamos o terceiro termo. Agora, segundo termo da terceira linha. 2 vezes 0 mais 4 vezes 2 mais 3 vezes 2, segundo termo, terceira linha. Agora temos o último termo, 2 vezes 2 mais 4 vezes 3 mais 3 vezes 7. Então, aqui fizemos linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna, para todos os elementos da nossa matriz resultante. Vamos continuar aqui então. Então, temos que isso é igual. Realizando a primeira operação aqui, temos 4 mais 3 mais 0. Outro termo vai ficar 0 mais 6 mais 0. E o terceiro termo, 2 mais 9 mais 0. Na matriz, segunda linha. 8 mais 0 mais 2. 0 mais 0 mais 4. E 4 mais 0 mais 14, certo? Terceira linha. Vai ficar 8 mais 4 mais 3. 0 mais 8 mais 6. E 4 mais 12 mais 21. Certo? Vamos então resolver isso aqui. Vamos obter a matriz resultante: 7, 6 e 11. Fechando a matriz, 10, 4 e 18. Fechando novamente a terceira linha, 15, 14 e 37. E cada elemento aqui veio destas operações aqui. 4 mais 3 mais 0 é igual a 7. Bom, portanto, isso aqui é C, que é igual a A vezes B através do método 1, o método padrão, ok? Vamos então agora para o exercício 2 das colunas. Então, C é igual a AB, temos que C vai ser igual. Primeiro, vamos ter a matriz A, 1, 3, 0, 2, 0, 2, 2, 4, 3. Vezes
a primeira coluna da matriz B. 4, 1, 1. Certo? Isso vai formar a coluna 1 da nossa matriz C. Coluna 1. A coluna 2, vamos ter a mesma matriz C vezes agora segunda linha. 0, 2 e 2. Então, vamos formar, que eu vou chamar de C2 aqui. E depois, vamos fazer a mesma matriz A vezes a terceira linha da matriz B. 2, 3 e 7. Formando, assim, o nosso C3, a terceira coluna. Calculando C1, vamos ver que temos primeiro elemento. 1 vezes 4 mais 3 vezes 1 mais 0 vezes 1. Segunda linha, 2 vezes 4 mais 0 vezes 1 mais 2 vezes 1. Correto? Terceira linha, 2 vezes 4 mais 4 vezes 1 mais 3 vezes 1, certo? Vamos resolver isso daqui. Vamos chegar no vetor 7, 10 e 15. Então, 1 vezes 4, 4. 3 vezes 1, 3. 4 mais 3, 7. 0 vezes 1, 0. Resulta em 7. Então, se fizermos todas essas operações, vamos chegar na primeira coluna 7, 10 e 15, ok? Eu não vou fazer todas as operações, mas eu vou pedir para que vocês façam em casa e repitam esse processo. O que eu vou dar aqui agora é o mesmo processo para a resposta de C2. Então, C2, se fizermos o mesmo processo, vamos obter a matriz, o vetor coluna 6, 4 e 14. Correto? E se fizermos aqui para C3, vamos obter a mesma coluna aqui, 11, 18 e 37. Portanto, a nossa resposta para este método, a matriz C, vai ser composta, primeira coluna, 7, 10 e 15. Segunda coluna, 6, 4 e 14. E terceira coluna, 11, 18 e 37. Pode verificar que estamos falando da mesma matriz resultante C. E este é o nosso exercício 2, ok? Exercício número 3 aqui, pelo método das linhas. Então, vamos aqui, ó, C1, que é a primeira linha da matriz C. Vamos ter 1, 3 e 0, que é a primeira linha da matriz A, vezes a matriz B. Então, 4, 1 e 1, 0, 2 e 2, 2, 3 e 7, ok? Então, temos aqui a nossa primeira operação. Vamos fazer agora as operações. Então, vamos ter 1 vezes 4 mais 3 vezes 1 mais 0 vezes 1. Esse é o primeiro elemento. Segundo elemento, 1 vezes 0 mais 3 vezes 2 mais 0 vezes 2. Então, o segundo elemento. Terceiro elemento, 1 vezes 2 mais 3 vezes 3 mais 0 vezes 7. Temos, então, todos os três elementos da primeira linha. A resposta vai ficar 4 mais 3 mais 0. 4 de 1 vezes 4. 3 de 3 vezes 1 e 0 de 0 vezes 1. O outro elemento vai ser 0 mais 6 mais 0.
E o último elemento, 2 mais 9 mais 0. Portanto, a nossa C1 vai ser exatamente 7, 6 e 11. Essa é a primeira linha, então, da nossa matriz C. Novamente, eu já vou dar a resposta para C2 e C3, mas incentivo vocês a fazerem o mesmo e conferirem os resultados. Temos aqui C2 igual, fazendo as operações 10, 4 e 18. E C3 fazendo as mesmas operações, vamos obter 15, 14 e 37. Então, formando a nossa resposta, a nossa matriz C vai ser composta por primeira linha, 7, 6 e 11. Segunda linha, 10, 4 e 18. Terceira linha, 15, 14 e 37. Novamente, a mesma resposta que obtivemos antes, ok? Próximo exercício, então. Dadas as matrizes A e B, calcular o produto C igual a A vezes B pelo método de subdivisão das matrizes, subdivisão dos blocos. Então, vamos dividir a nossa matriz A em 4 blocos e a nossa matriz B nos mesmos 4 blocos, ok? A nossa resposta, então, o nosso bloco C final será composto por C1, C2, C3 e C4, correto? E vamos calcular aqui, então, C1. C1 vai ser igual ao quê? A1 vezes B1 e A2 vezes B3, correto? Então, vamos ter A1 vezes B1 mais A2 vezes B3. A1 vezes B1, vamos calcular aqui. A1 vezes B1. Vamos ter, então, 1, 2, 2, 0 vezes 1, 4, 3, 2. Ok? Então, primeiro termo, 1 vezes 1, parênteses, mais 2 vezes 3, 2 vezes 1, entre parênteses, mais 0 vezes 3. Outro termo é 1 vezes 4, mais 2 vezes 2, fecha parênteses. 2 vezes 4, mais 0 vezes 2, fecha parênteses. Vamos ter, então, 1 mais 6, 2 mais 0, 4 mais 4 e 8 mais 0. Este é, portanto, A1B1. Temos 7, 2, 8 e 8. Ok? E vamos calcular também A2 vezes B3. Então, vamos ter 4, 5, 2 e 3 vezes 1 e 2, 3 e 5 igual, abre parênteses, 4 vezes 1 mais 5 vezes 3, fecha parênteses. 2 vezes 1 mais 3 vezes 3, fecha parênteses. E temos 4 vezes 2 mais 5 vezes 5, fecha parênteses. 2 vezes 2 mais 3 vezes 5, fecha parênteses. Isso aqui é igual a 4 mais 15. Aqui embaixo, 2 mais 9. Aqui do lado, 8 mais 25 e 4 mais 15. Então, temos resultante 19, 11, 33 e 19. Então, temos o quê? O nosso C1
vamos colocar C1 aqui, ele vai ser igual a este termo mais este termo. Então, se fizermos a soma, vamos chegar em 26, 41, 13 e 27. Esses são os três primeiros termos, os quatro primeiros termos da nossa matriz resultante C, certo? Novamente, para calcularmos os blocos C2, C3 e C4, vamos fazer o mesmo procedimento, seguindo as regras da multiplicação que vimos no método 1. Eu vou colocar aqui a resposta de C3, C4 e C2 para vocês, e assim a resposta do nosso problema. Eu espero que aí em casa você faça passo a passo e treine como chegar a essa solução. Então, eu vou colocar a nossa resposta aqui em verde, a nossa matriz C, certo? Vou deixar aqui em aberto. Primeira linha, 26, 41, 18 e 7. Vou completar o 18 aqui. Segunda linha, 13, 27, 10 e 8. Vamos aqui abrir. Aí. Agora mais duas linhas. 19, 23, 16 e 6. E a última linha. 11, 13, 8 e 2. Esta, então, é a nossa resposta, a nossa matriz C. Vamos dividir aqui, então, ó, em blocos. Estes são os quatro blocos. Veja que este bloco aqui, o nosso bloco C1, é exatamente como calculamos aqui o C1 aqui. Então, esta é uma outra forma, a subdivisão por blocos de matrizes, ok? O último exercício. Dados os vetores A e B, calcular a matriz resultante do produto A vezes B. Então, temos aqui o A como um vetor coluna e o B como um vetor linha, ok? Vamos então. C. Como vamos calcular a primeira coluna? Veja, o primeiro termo de B vezes a coluna 1, 3, 5, 8. Então, vamos ter 2 vezes 1, 2 vezes 3, 2 vezes 5 e 2 vezes 8. Vamos repetir aqui a coluna novamente. 1, 3, 5, 8. Fazer isso já 4 vezes. 1, 3, 5, 8. E 1, 3, 5, 8. Certo? Temos então 4 vezes 4 vezes 4 vezes e 4 vezes, que é o segundo termo de B. Agora o terceiro termo de B é 3, 3 vezes 3 vezes 3 vezes e 2 novamente. 2 vezes, 2 vezes, 2 vezes, 2 vezes. A matriz C será uma matriz de 4 linhas por 4 colunas, ok? Vamos abrir aqui de novo. Vamos ter 2, 6, 10 e 16. Segunda linha, 4, 12, 20 e 32. Terceira linha, 3, 9, 15 e 24. E a última linha, novamente, é 2, então é 2, 6, 10 e 16. Olha que simples. Aqui está o resultado da nossa operação, ok? Então essa foi a nossa aula de número 3 do nosso curso, onde aprendemos sobre métodos de multiplicação, um pouco de aritmética. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula e espero vocês na próxima aula.